Olá, meu amigo, minha amiga. Para a maior parte das pessoas que estão aqui no nosso portal do José neste momento, o domingão, e espero que este seja o seu caso, transcorreu na maior normalidade, com as coisas sempre transcorrendo como sempre. Mas isso não foi o caso para um certo clã criminoso aqui no nosso país. A gente poderia até dizer que o domingo para o clã Bolsonaro foi o domingão dos desesperados. Não é que a criatura do inelegível, que nunca trabalhou nos finais de semana, está ali se debruçando em fazer publicações nas redes sociais para pedir perdão, para pedir que as instituições aqui do nosso país se mobilizem para que esse pobre criminoso, bandido, estelionatário político tenha algum tipo de perdão para não ir na cadeia, porque senão o Brasil sofrerá sanções de Donald Trump. Mas será que isso vai colar? Será que isso colaria? E a dona Michele fazendo publicações por um lado, Dudu Bananinha por outro, enfim. É o desespero total. E no desespero, eles acabam caindo no ridículo porque eles falam coisas sem a menor sincronia, sem a menor noção. Alguns com grandes toques que misturam o desconhecimento com estelionato político. É o caso principalmente do senhor Dudu Bananinha. Bom, do que eu estou falando, vou mostrar para vocês a partir de agora, mas é sempre muito importante convidar você que chegou agora no nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você conheça aqui o nosso portal, se inscreva aqui conosco, compartilhe os nossos vídeos, nunca se esqueça de dar o seu joinha, seu comentário, e se puder, prestigie também o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, gente, olha, coisas incríveis estão acontecendo no Brasil. Hoje, mais cedo, eu comentei com vocês alguns trechos do editorial do jornal, do maior grupo de mídia, o maior grupo aqui no nosso país, que é o Grupo Globo. E quando a gente lê um editorial no jornal, a gente tem que entender que a empresa como um todo, todos os seus tentáculos vão seguir a essa lógica, a esse entendimento sobre a realidade vista por esses olhares. E o editorial teve esse título: Independência da Justiça e Democracia são inegociáveis. Gente, olha, quando se diz que algo é inegociável, está sendo bem taxativa essa expressão, né? Exigências estapafúrdias de Trump devem ser repelidas com firmeza para haver negociação comercial. Bom, eu citei para vocês aqui alguns parágrafos, mas eu separei mais um aqui que eu achei muito interessante. Eu achei que ele espelha bastante a contundência desse tipo de editorial, né? Em dado momento, se diz o seguinte: trata-se naturalmente de questão retórica, o que Trump está dizendo, né, sobre as inverdades que ele escreveu na carta enviada para Lula. Dado que nada mudará os processos contra Bolsonaro, nem nas decisões da justiça brasileira relativas a conteúdos em redes sociais. A segunda exigência feita por Trump. O governo Lula se vê diante de um problema prático. Como reagir? As primeiras manifestações foram corretas. Trump deve receber o tratamento que dispensa a provocadores, que se dispensa a provocadores. Firmeza e serenidade na exposição de seus motivos e fraquezas. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro faria bem em tentar retomar negociações comerciais se houver abertura. Países como Reino Unido, México, Vietnã e a própria China já obtiveram sucesso no diálogo. Gente, foi um dos editoriais mais contundentes. Aliás, eu acho que foi o mais contundente que o Globo já escreveu, já publicou, relacionado a algum interesse dos Estados Unidos da América ou relacionado a algum presidente norte-americano. Do outro lado do mundo está acontecendo isso aqui. China critica tarifaço de Trump ao Brasil e acusa Estados Unidos de coerção. Questionada sobre a posição de Pequim sobre a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciados por Donald Trump, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, lá da China, né, sugeriu que Washington quer interferir em assuntos internos do Brasil. Tarifas não deveriam ser uma ferramenta de correção, disse a porta-voz de Pequim, né? Bolsonaro diz que carta de Trump tem mais a ver com valores e insiste em anistia. E aí a criatura fez uma publicação que eu vou comentar aqui com vocês, mas que eu quero colocar uma cena antes aqui para ficar bem amarrado o nosso papo aqui. Alckmin disse, né? Governo vai regulamentar lei da reciprocidade até terça-feira agora e trabalhar para reverter tarifa de Trump. Bom, vejam só, gente, segunda-feira, amanhã,
o Procurador-Geral da República vai apresentar as suas alegações finais sobre a Orcrim de Bolsonaro comandada por ele. Será que esses apelos, o que está acontecendo esse final de semana, essas forças todas que estão atuando contra o nosso país, elas vão fazer com que a medula do Procurador-Geral da República seja envergada num sentido doloroso e que o Supremo Tribunal Federal também seja vergado para satisfazer os interesses dessa Orcrim nacional, mancomunada com a Orcrim planetária? Pois bem, então o governo federal, o presidente Lula, já está debruçado sobre essa questão. Daí vem mais doses de desesperos. Michele Bolsonaro faz carta pública a Lula. Hora de baixar as armas. Puxa vida, mas como essa gente ficou pacifista, né? Cadê a arminha, dona Michele? As arminhas, né? Bandido bom, bandido morto, né? Presídio de Pedrinhas, tem que apodrecer com as pessoas lá dentro. Cadê o discurso para se matar 30 mil pessoas a favor da ditadura aqui no Brasil, a ditadores fora do nosso país? Cadê? Cadê as camisetas com a foto de Brilhante Ustra, o torturador maior que nós já tivemos na história do nosso país? Pois bem, né? Parece que vocês estão mudando bastante o discurso. E teve uma história aqui que é o seguinte: você precisa deixar o seu desejo de vingança de lado, escreveu Michele. Você precisa parar de se juntar a movimentos terroristas e aos ditadores. A imagem de um Brasil pacífico e de progresso está destruída porque você está se juntando a essas pessoas, arrastando o Brasil para o buraco. Só que tem um negócio, né? Em dado momento aqui, a criatura diz o seguinte, vamos cá. Ela argumenta que o tipo de sanção ao qual o Brasil foi alvo só foi aplicada a países reconhecidos como ditaduras e que o presidente seguia por ideologias doentias e seu desejo de vingança. Dona Michele, eu não sei se a senhora sabe quem é esse sujeito que está aqui. Provavelmente a senhora deve saber quem é, né? Agora, eu acho que a senhora não sabe, porque senão a senhora não teria petulância, ignorância profunda, tão assim, arrogante, para escrever o que a senhora está falando em termos de ditadura. Os 5 seres, as 5 criaturas que estão aqui atrás da figura do seu marido, ao tempo que ele era deputado federal, são ditadores da ditadura militar que nós tivemos aqui em nosso país. Os 5 generais ditadores que nunca tiveram nenhum voto e que patrocinaram aqui em nosso país o regime da tortura, da exceção, da censura, da perseguição, do banimento, da morte, do esquartejamento, enfim. Então, quando a senhora falar em ditadura, a senhora reflita bastante sobre o que a senhora está falando, tá? Então, mais uma desesperada do Domingão. E aí vem o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha está fazendo vídeos em inglês. E agora, gente, é impressionante. Olha, ele é um demente ignorante. A gente não dá para saber, né? Desculpe aqui, gente, usar essas expressões em pleno Domingão, mas é o seguinte: a figura tentando fazer com que o papai consiga escapar da cadeia, coisa que ele não conseguirá, publicou um vídeo fazendo a interpretação da carta que Trump enviou ao presidente Lula. E como eu disse para vocês, é uma carta que tem quase tudo copiado para todas as cartas que foram mandadas para todos os países. Mas a leitura do Bananinha é essa aqui. Anymore. Trump was right in his letter to Lula da Silva when he called Brazil. Então, ele está dizendo aqui que o Trump está certo quando chamou o Brasil de regime. As a regime, because in regimes they go after trying to arrest people. Porque nos regimes há perseguição a pessoas, enfim, né? E mais, ele fez um outro vídeo, e aí ele explica a interpretação dele, do texto, né? E aí eu vou explicar a explicação da criatura, porque quando a ignorância tem uma petulância muito ardente, né, é necessário que a gente esclareça alguns pontos aqui. Vamos ver o que a criatura está interpretando, porque a carta de Donald Trump vai falando em tarifas, 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 e depois ele pede para mudar. Diz que se não houver uma adequação no sistema, mas é o sistema tributário, o sistema tarifário, enfim, que a coisa não vai se resolver. Só que ele entendeu que a palavra regime, que pode ser regime também, os americanos usam a expressão para regimes tributários também, como um sinônimo de sistemas tributários. Mas ele já achou, a interpretação da criatura, que Trump está querendo mudar o regime aqui no Brasil. Bom, se ele está querendo mudar o regime aqui no Brasil, ele mandou a carta igual para todo mundo, ele está querendo mudar o regime do planeta. Ele quer criar um Trumpenistão, né? Mudar o nome do planeta, já que ele gosta de mudar as coisas, né? Mas vamos ver aqui a interpretação
lunática do desesperado do Domingão. Peço que compreenda que a tarifa de 50% está muito aquém do necessário para que tenhamos um campo de jogo nivelado com o seu país. Tá vendo? Mais uma vez o que eu falei aqui. E é necessário aplicar essa medida para corrigir as graves injustiças do regime atual. Detalhe, o Trump chama de regime. Ele não trata o país, o Brasil, como uma democracia saudável. Aos olhos dele, já está tendo um regime. O regime é o quê? É algo próprio. É sui generis, né? Essa forma de governo brasileiro é algo do Brasil, não é algo entendido como uma democracia ocidental. Gente, vocês conhecem aquela história, né, que é atribuída aos portugueses em tom de piada, que depois que se arrancou todas as patinhas de uma aranha, o cientista português teria dito para a aranha, anda aranha, anda aranha. E a aranha, sem as patinhas, ficou ali imóvel. E aí ele depois escreveu no relatório, mas aí não é português, isso aí é alguém do clã Bolsonaro. Qual a conclusão do clã Bolsonaro quando se arrancou todas as patinhas da aranha? Que depois que isso é feito, a aranha fica surda. Ela não se move, né? Então é isso, ele está entendendo aí que uma coisa que está se aplicando na carta tem a ver com o imaginário dele e não com aquilo que de fato o Trump colocou na carta, que é uma guerra tarifária planetária que ele está implementando, né? Vamos lá mais um trechinho. Gente, é o caminho todo da Venezuela. É o caminho... Então, quer dizer, o mundo todo está virando a Venezuela, pro Dudu Bananinha, né? Então, gente, Trump anuncia tarifa de 30% sobre importações do México e da União Europeia. Isso aí para reforçar, né, essa visão da senhora Michele Bolsonaro, que o Trump só está mandando carta para regimes que estão associados com a ditadura, com ditaduras, né, como a Europa inteira e o México também, né? Então, é gente muito ignorante e pilantra ao mesmo tempo, né? Me desculpem mais uma vez. E aí, o inelegível em desespero total, vamos ver se o texto dele hoje vai mexer com o coraçãozinho do senhor Paulo Gonet. O senhor Paulo Gonet amanhã vai criar uma conciliação. Vou poupá-los do texto todo, vou ficar só no finalzinho aqui do texto dele. Ele começa. O que falta para o Brasil ser a terra prometida do Ocidente? Olha, Brasil, terra prometida, enfim, complicado, né? Do Ocidente. Mas ele termina. O tempo urge. As sanções entram em vigor dia 1º de agosto. A solução está nas mãos das autoridades brasileiras. Em havendo harmonia e independência entre os poderes, nasce o perdão entre irmãos. Olha que coisa linda, né? O Bolsonaro, por que não colocou a arminha, né? Aqueles símbolos todos, as fotos dos generais, a foto do Pinochet, que ele adora também, dos Stroessner, outro ditador, uma foto do brilhante Ustra. Aliás, o Dudu Bananinha, ele devia estar circulando, né, nos Estados Unidos, com a esposa dele, sempre com a camiseta, assim, com a foto do brilhante Ustra, com aquele óculos bem de torturador mesmo, né? Então, ele está querendo que nasça o perdão aqui no nosso país. Vejam só, gente, que figura dócil, né? Enfim, eu estou quase indo às lágrimas aqui com tamanho, assim, tamanho afeto, tamanho irmandade, tamanho cristianismo da figura do senhor Jair, né? A independência entre os poderes nasce o perdão entre irmãos. E com a anistia, também a paz para a economia. Que coisa, hein? Então, ele está dizendo que tem que ter o perdão, e havendo perdão, e havendo uma anistia, a economia do Brasil vai bombar. Já pensou, gente? Que coisa interessante, né? Assinado Jair Bolsonaro. Bom, essa é a carta ou de um pilantra, ou de um vigarista, ou de uma pessoa que está morrendo de medo. Não é por outra razão que o presidente Lula mandou essa aqui, né? E a gente tem que rir disso aqui. Vamos lá. Porque a coisa mandou um filho que era deputado se afastar da Câmara para ir lá ficar pedindo: ô Trump, pelo amor de Deus, Trump, solta meu pai, não deixa meu pai ser preso, dizendo as coisas. É preciso essa gente criar vergonha na cara. É preciso criar vergonha. Então, ó, deu um pau aqui no final do nosso vídeo, né? Infelizmente essas coisas acontecem, vocês sabem que o nosso papo aqui é direto, não é editado, mas vocês todos já conhecem bastante a cena, né? Bom, aqui estão as cartas aqui, que eu dei uma olhada aqui, eu fui um dos primeiros a dizer que os textos das cartas são idênticos, e não vai ter jeito não, senhor Jair. O senhor vai para a cadeia, o senhor não vai para a cadeia só se acontecer da morte, se o senhor morrer antes,
o senhor conseguir escapar, mas conseguir escapar está ficando cada vez mais complicado, né? Todo mundo já manjou que o senhor está querendo fugir. Então o senhor deve estar sendo mais vigiado do que a Van Filosofia poderia imaginar. E mais alguns gestos de Trump, isso pode acelerar aí a prisão do senhor antes do julgamento, né? Vamos aguardar. Fato é que a fila andou bastante, está pertinho do guichê, a gente só está esperando agora o carimbo de condenado para o senhor ir logo para Papuda, Bangu 8 ou instituição prisional congênere, tá bom? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!